pelas quebradas da direita, juntinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Chegamos, meus amigos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 58 e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e Léo Moura, esquece tudo e volta, vem, só volta. Salve, rapaziada, aqui é o Franco Farelli e 500 jogos pelo Flamengo não é pra qualquer um. Eu sou Ana Beatriz Ayati e vamos falar desse aposentado que nunca se aposenta. Saudações, galerinha do mal, aqui quem fala é Nick Marques e eu sinto falta de quando nós tínhamos lateral. Ai, que saudade. Bom, meus amigos, estamos aqui novamente com a presença de Aninha. Finalmente voltou a gravar com a gente, né, Aninha? Que saudade, o público tava de você. Eu tava morrendo de saudade. Temos aqui hoje 2 aposentados que nunca se aposentam, né? Por isso que eu tô falando isso dele aqui pra Verdade. Me identifiquei. A volta da galera aí, Identifiquei. Né? Pois é, e chamou essa galera pra falar de outro aposentado aí também. Léo Moura, meus amigos, esse ícone do Flamengo aí que marcou mais de 500 jogos pelo Flamengo. Uma década. Né? Olha, uma década, cara, é muita história no Flamengo. Vamos comentar um pouco sobre, né? Sobre Léo Moura. Depois, logicamente. Depois do quê? Depois dos e-mails, é isso aí. Gol, me arrebata de emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta, mas só o Mengo é penta, foi mal. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. E aí, rapaziada, começando o momento, fala que eu te escuto, o Flamengo Cast. Infelizmente, ele está aqui, Matheus Gonzaga, não nos livramos dele. E não vai sair. Nos livramos dele. Enfim, Gonzaguinha sempre aqui com a gente, e uma participação especial aqui no nosso momento Fala que eu discuto, nosso querido Matheus, não, que não é o Gonzaga, né, graças a Deus, imagina dois Gonzaga, né, não, Deus me livre. Aqui no Matheus, que ele é do canal Inflamados, né, o Matheus está aqui com a gente. Como é que você está, meu amigo? Cara, tô feliz demais, participação, tô nervoso, é muito uma honra participar com o Nick e com o Matheus Gonzaguinha. Nossa, que honra. Cara, meu Deus. Em breve vai sair pro pessoal escutar o programa que a gente gravou, né, em breve vai estar aí pra galera curtir nosso debate. Mas estamos aqui agora para falar de notícias, para falar de Flamengo. E não é fake news, né? E antes que a gente fale qualquer coisa, né, lembrando sempre o pessoal, para explicar pro pessoal por que esse tema do programa de hoje, né, porque sempre que a gente fazia algum programa histórico, alguma comparação e tudo mais no meio histórico do Flamengo, a gente sempre citava o Léo Moura e sempre a gente dizia, a gente ainda vai fazer um programa sobre o Léo Moura, né, porque a imagem do Léo Moura para muitos ele é um grande ídolo, para outros ele é uma figura polêmica, enfim, então seria legal ter um debate sobre o Léo Moura. E aqui estamos agora fazendo esse debate com o Léo Moura. Esse programa está indo ao ar no dia de hoje, um dia antes do aniversário do Léo Moura de 40 anos, então nada melhor do que fazer esse programa que a gente já tinha prometido numa data como essa, né, o Léo Moura fazendo 40 anos. E aí, para você que está escutando esse podcast, você vai poder ouvir essa nossa conversa aí que nós fizemos. Enfim, partindo para as notícias, né, Gonzaga? É isso aí. Então, nossa equipe de produção feita por você já selecionou as notícias aí. Só. Eu vou puxar aqui a primeira, né? Que acho que todo mundo já tá a par, né? Que é o Diego Alves, né? Teve essa discussão aí, que ele não queria ficar no banco e tudo mais. Eu vou pedir melhor pro Matheus dar a opinião dele sobre isso, né? Porque todo mundo já sabe como é que foi a notícia. Então, dá uma resenha aí, Matheus, sobre essa história do Diego Alves. Cara, me surpreendeu, de verdade, porque o Diego Alves, pelo que me passava, não parecia ser um jogador que tinha esse caráter, na verdade, né, de chegar e não aceitar. Aí, segundo as informações das notícias de todos os sites que falaram sobre o Diego Alves, né? Não passava esse perfil de um jogador que não aceitava ir para reserva. Muito pelo contrário, passava a ser um jogador com um perfil muito faria uma reserva, sabendo que ele ia a titularidade dele na boa. E aí o Diego Ribas, por exemplo, foi para no final do jogo, ele falou que vai aceitar e pelo bem do Flamengo ele ficaria na reserva, pelo bem do Flamengo. E não aconteceu isso com o Diego Alves. E eu acho que foi até uma de respeito do jogador com o César. Querendo ou não,
antes dele reclamar, ele deveria pensar, cara, tem um jogador da mesma posição que eu, que é um moleque, um pouco mais novo do que eu, bem mais novo na verdade, que eu deveria respeitar ele primeiramente do que respeitar o clube e o elenco completo. Querendo ou não, ele tá buscando a vaga dele. Ano passado, eu me machuquei, ele devia pensar assim, tinha que pensar assim, quem pegou a responsa no meu lugar? É o César, quando eu me machuquei ano passado. Ele não pensou nisso. Talvez possa ter sido calor dele, calor do momento assim, esteira, não aceitou? Acredito que sim. Nós erramos, cara, qualquer um erra. Cabeça quente, fala besteira. Então acho que pode ter sido isso, porque ainda prefiro acreditar que tenha sido isso. E é nítido que o Diego Alves saindo prejudicaria um pouco o planejamento da gente. Pro ano que mais ainda, né? Então acho que um pouco você tá sendo generoso. Um pouco prejudicaria muito a saída do Diego Alves, mas tudo bem. Muito. E eu também, assim, não acho, assim, eu não costumo acreditar muito nessas notícias sem ver o que realmente foi dito, porque a gente sabe como é o jornalismo, né? Você fala um A e já... Fala um A pra você ver, fala um A pra você ver. Ah, toma. Já se transforma uma coisão que, cara, quando a gente vai ver no contexto realmente do que aconteceu, pode ter sido uma coisa bem mais... O que eu acho que aconteceu foi falha de comunicação. Tá? Eu acho que aconteceu. Porque eu acho o seguinte, o Diego Alves provavelmente treinou pouco em função da lesão, ele e o Diego devem ter treinado pouco durante a semana, e aí o Dorival preteriu colocar o César para esse jogo contra o Paraná, em função do Diego Alves ter treinado pouco. E aí eu acho o seguinte, que no jogo contra o Palmeiras, o Diego Alves já retornaria o gol, não ficaria o César. Só que eu acho que essa conversa talvez não tenha existido. Do Dorival ter chegado e falado, você não treinou essa semana completa, o moleque tá treinando, pra esse jogo eu vou colocar o César. Eu acho que isso não aconteceu. Eu acho que o Diego Alves, o Dorival simplesmente chegou e falou, Diego, seguinte, você vai pro banco. E não explicou, eu acho que foi falha de comunicação. E é aí que eu acho que tudo vai se resolver. E aí que eu falo que o papel do técnico é muito importante nesse quesito, cara. Por isso que eu cobro tanto um técnico. Agora, mesmo que tenha sido isso, não justifica o Diego Alves reagir como reagiu. Isso é fato. Exatamente. Se reagiu dessa forma como a gente tá pressupondo, isso, né? Realmente não. Só que eu acho o seguinte, nós estamos a 8 jogos do final do campeonato, né? Na sequência aí de buscar o título. E eu acho que não é um momento do torcedor, até das imprensas flamenguistas, como é a nossa, né? A imprensa normal não, ela tem que noticiar de forma imparcial. Mas pra quem trabalha com o Flamengo, especificamente com o Flamengo, cara, eu acho que não é o momento da gente focar nesse tipo de coisa. Eu acho que é o momento da gente apoiar o time, fazer a nossa parte. Verdade. Que se for o Diego Alves, se ele quer ou não quer colaborar com isso. E vamos fazer a nossa parte, fazer que os jogadores façam a parte dele. Não vamos tentar ficar implantando crise dentro do clube, que eu acho que a imprensa também tá meio que pensando nisso também. Então, vamos esquecer crise, não vamos ficar focando nisso e vamos fazer a nossa parte, e o Flamengo faça dele pra gente buscar esse título. Não é o momento de ficar pensando. Tá ok? Não vamos acreditar nessas correntes do WhatsApp aí, tá ok? Não vamos acreditar nessa notícia de imprensa vagabunda. Tá ok? Cara, sobre o Diego Alves, é o seguinte, ele é um jogador, é um goleiro que tem uma capacidade técnica absurda, concordo. Mas, quando ele se machucou, e aí eu vi que ele não ia voltar no mês, eu falei com a galera, cara, eu tenho uma opinião seguinte, o goleiro precisa de ritmo de jogo muito mais do que um jogador. Se o Diego Alves voltar nessa altura do campeonato, e o César tá mantendo uma regularidade aí, fazendo boas defesas em diversos jogos aí, desde quando ele voltou a ficar sendo titular absoluto aí, pós-lesão do Diego Alves, eu acho que se o Diego Alves voltasse agora no lugar do César, eu acho que teria grande chance do Diego Alves falhar, por falta de ritmo de jogo, por ele estar muito tempo parado. E aí eu acho que daria uma merda enorme. E as notícias dizem que o rival quer que o Diego Alves não seja mais titular esse ano. Esse ano, nas notícias que saíram sobre o Diego Alves. E aí eu acho que ele pensou nisso também. O Diego Alves voltasse a ritmo de jogo e ferrar o Flamengo. Então ele aproveitou a boa César e quer deixar que o César continue de titular até o final da temporada. E aí ele brigaria com o Diego Alves pela titularidade no ano que vem. Até concordo com ele nessa posição, nesse ponto. Não estou dizendo que o Diego Alves seja inferior ao César. Entenda. Pelo atual momento, ele tá machucado, eu acho que não vale a pena do campeonato ele voltar. Tem grande chance de falhar por falta de ritmo de jogo. Sim, eu concordo com você, mas vou dar minha opinião. Eu concordo com essa parte de ser cauteloso, eu acho essencial. Tem que ter um planejamento quando a gente pensa que a gente tá
ali perto da briga pelo título, não, tem poucos jogos, a gente precisa ter um planejamento. Nesse momento do campeonato é estratégia, né? É como um jogo de xadrez, cada um mexe como dá, né? Só que eu acho, na minha concepção, eu concordo que a princípio tem que ser assim, mas até o final do ano eu acho um tanto quanto exagerado. Até porque se você pensa que agora estamos entrando numa reta final de jogos decisivos, onde são 8 finais, eu acho que a médio e longo prazo, aí eu penso assim, daqui a 4 rodadas, 5 por aí, o Diego Alves é um goleiro que decide jogo muito mais do que o César. De fazer defesas monstruosas que eu não vejo o César nesse nível ainda, entendeu? Até também na questão de liderança, né, cara? Não, pênalti e liderança. Pega também, mas não é o histórico do Diego Alves. E não tem também aquela recepção do adversário em relação ao Diego Alves, o César não tem. De você olhar e falar, caralho, é o Diego Alves, entendeu? Eu acho que o Diego Alves é um goleiro que tem um tamanho maior pra esse tipo de jogo. É um cara que tem maior capacidade de decidir, como por exemplo o Bruno decidiu em 2009, e outros goleiros decidiram em muitos momentos. Eu vejo o Diego Alves com esse fator decisão muito maior. Então, eu concordo que nesse momento o César tem que continuar, o César precisa ter essa chance, porque o Diego Alves está nessa situação. Mas até o final do ano eu acho muito exagerado. Principalmente nessa reta final de briga por título. Agora vamos mudar de assunto aqui. Vamos pedir aqui pro Gonzaga, nosso apresentador bonito suíno, dizer pra galera nossas redes sociais. E olha aí, se você quiser nos seguir nas redes sociais, é só você procurar em qualquer, quando eu falo qualquer lugar. Apenas buscar por Flamengo Cast no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. E o Escambau 4, procurar @FlamengoCast no Twitter, Facebook no Facebook. Se você também quiser participar do nosso grupo do Facebook, que é a Torcida Flaminhoca, você vai no Facebook lá, procura lá Torcida Flaminhoca. Estamos ali sempre nos comunicando com vocês. Nossa organizada Força Jovem. E também, se você quiser, olha aí, se você quiser falar conosco pelas redes sociais, você pode entrar em contato. E se você quiser mandar e-mail, você mande para... você manda o nosso querido e-mail, que é falacatescuto@flamengocast.com.br. É verdade? E a galera, lembrar sempre a galera de duas coisas que eu gosto muito de lembrar aqui, que é se inscrever no nosso feed, né, nos agregadores, para receber o nosso programa primeiro. Você escuta a gente primeiro. E também, não se esquecer de avaliar nosso podcast no feed, para você mostrar que o nosso podcast é relevante e que ele consiga alcançar mais pessoas. E a segunda coisa, qual é, Gonzaga? Outra coisa? E também que a gente tá lá no Spotify, se você quiser nos procurar de uma forma mais fácil, né? Mais acessível para você que já tem Spotify, já tá lá. Só um clique, basta seguir nosso programa lá. Não esqueça também de que a gente está aberto no iTunes, em todos os agregadores para Android, no Castbox, e todos que eu não consigo lembrar o nome agora, mas estamos lá. Onde você estiver, nós estaremos lá. Você que escuta nosso programa pelo site, não esqueça de, quando estiver ouvindo esse programa, quando você tiver alguma opinião sobre ele, quando você achar algum momento legal, comente o nosso programa no post. Né? O programa está lá no nosso site, você comenta no post, que o seu comentário vai ficar para sempre no nosso site. Algumas poucas pessoas já comentaram, então comente no post para você ficar eternizado no Flamengo Cast. É isso, Gonzaga? Exatamente. Vamos, estamos programando demais. Vamos embora. Já que a gente vai falar de lateral direito, quem a gente chama aí para encerrar os e-mails? Olha aí. Vou pedir pro Matheus chamar o Rodinei. Chama o Rodinei, Matheus. Vem, Rodilindo. Nem Rodinei. Vem, Rodilindo. Vambora. Em próximo bloco. Tamo junto. Bom, rapaziada, começando esse debate aqui, esse programa, se tudo der certo, né? Ele está indo ao ar no dia 24 de outubro, um dia depois do aniversário de 40 anos desse ícone da história recente do Flamengo, desse jogador que marcou história no clube, e que muito se disse que a vontade dele seria se aposentar no Flamengo, e eu acho que, analisando um cara que está fazendo 40 anos, está muito perto de sua aposentadoria. Então, será que ele ainda joga pelo Flamengo antes de se aposentar? Será que ele vai se aposentar por lá mesmo? Independente disso, independente se ano que vem ele tá aí ou não, se o Flamengo vai tentar ou não, se ele vai querer vir ou não, o que ele já fez pelo Flamengo é uma coisa que vale um podcast para se debater, principalmente porque se fosse analisar só a passagem, eu acho que ninguém teria nada contra. O problema é tudo que aconteceu depois, principalmente, de sua saída. Então, vamos falar um pouco da relação do amor ao Flamengo, cara. Eu acho espetacular. E
Vamos começar pelo começo. Começar por 519 jogos, né? 47 gols. Tão com saudade? Ah, sem dúvida, já. Às vezes bate saudade, né? Ainda mais porque depois que ele saiu, não teve nenhum lateral assim que tomou a posição como ele esteve, né? Durante esses 10 anos, né? Tivemos algumas boas atuações de alguns laterais na lateral direita por algum certo período de tempo, mas como eu posso dizer, a soberania que o Léo Moura trouxe ao Flamengo, acho que vai ser difícil a gente arranjar outro lateral que trouxe nesse sentido, né? Mas em uma relação de 10 anos é normal que a gente tenha esses altos e baixos, né? Como o Léo Moura teve nessa história do Flamengo, né? Não tem como o cara ser 10 anos de clube só flores, né? Nesse caminho, não tem como. É inevitável, né, cara? É óbvio que em 10 anos de clube e 10 anos de qualquer relação que você tenha, não só esportiva, você vai ter altos e baixos, seja no relacionamento amoroso, seja na amizade. Pô, eu conheço o Franco há o quê? Mais ou menos esse tempo, né, Franco? Quantas vezes a gente já discutiu, já brigou, já ficou um tempão sem se falar? Qualquer relação de qualquer tipo de coisa é assim, cara. Longa desse jeito, cara, é desse jeito, né, cara? E nesse meio tempo você tem desgastes e coisas boas e ruins. Vou ser sincera, assim, eu não sinto saudade, não. Eu acho que... Cara, eu acho que a nossa baixa em lateral faz com que a gente lamente, com que a gente queira um cara que, beleza, naturalmente ele foi campeão da Libertadores, pelo Grêmio, enfim... joga, eu acho, atualmente melhor do que os nossos laterais, o que, pra mim, não me dá saudade porque não é nenhum mérito, tá entendendo? Não é lá grande coisa. Eu acho que se você vê uma pelada no meio da rua, você vai encontrar lateral melhor que o nosso. A gente quer um lateral, tipo, pode ser o Léo Moura, pode, porque, caralho, então, não tem assim, nenhum aqui. Epa. Cara, o momento atual do Flamengo, o cenário não fale assim do Trauco, hein? Ó, o Trauco. O momento atual do Flamengo, não só desse ano, mas dos últimos anos, deixaram a torcida muito carente. A gente é muito carente de ídolo, de alguém que represente. Tanto que falam que às vezes o cara dá uma declaraçãozinha legal e a galera, tipo, fica eufórica, assim, e tal. Então eu acho que isso faz com que a gente sinta saudade do Léo Moura e não em si o Léo Moura, tipo. Então, assim, se for parar pra pensar e analisar normal, sem essa carência... Eu não sinto falta, não. Eu acho que, inclusive, depois da saída dele, ele foi um dos jogadores que mais respeitou o Flamengo e a história dele dentro do Flamengo. Isso é uma coisa que eu acho que ele conseguiu deixar muito marcado. Assim, a gente viu jogador que não ganhou nada pelo Flamengo e que representa muito mais o Flamengo do que o Léo Moura representou depois que saiu. Fábio Luciano é um exemplo disso, que muita gente fala. E onde quer que ele vá, ele fala de Flamengo, como é que era jogar no Flamengo, entende Flamengo, briga, mete pau, enfim, na mesa e tal. E o Léo Moura fez o oposto, assim. Então é um jogador que, cara, quero voltar e me aposentar no Flamengo. Meu amor, você já se aposentou no Flamengo quando a gente fez aquele jogo em homenagem pra você, que pouquíssimos jogadores receberam uma homenagem dessa maneira, sabe? De você criar um jogo que não existia só pra você, sabe? Nem Pet ganhou uma parada dessa. Então, assim... Não, Pet era a despedida dele. Inclusive, mas foi num jogo normal. Foi num jogo normal. Foi num jogo que acontecia pra gente, fazia parte da nossa tabela, tudo normal, e a gente fez a homenagem. Não foi algo criado porque os jogadores estavam indo embora. Sim. Eu posso puxar a polêmica? Eu não vou puxar... Lá vem. Ele tá preparando isso aí faz tempo. Faz tempo, você não tem ideia. De qualidade com a bola no pé, porque a gente sabe, por exemplo, que o Hernani Brocador era muito pior do que outros atacantes que passavam pelo Flamengo, mas que fizeram um sucesso muito maior. Eu acho, por exemplo, que o Hernani pra história do Flamengo é mais importante do que o Romário. Você botar um peso assim, por mais que o Romário tenha sido muito mais jogador. Você entende essa concepção? E na minha concepção, pós-Zico e Júnior, né, pós aquele time maravilhoso, o jogador mais importante que o Flamengo tem foi o Léo Moura. Quando você olha os números, quando você olha tudo que ele, a liderança que ele tem, eu acho que sim. Meu pai do céu, pelo amor de Deus. É complicado. Você bota o Léo Moura mais importante do que um Petkovic, por exemplo. Olha aí, ó. Olha, dá pra você analisar, viu, Aninha? Dá pra você colocar. O Pet tem um tricampeonato em 2001. Não tem? Não, tá. Você pega os números. Se você pegar os números de Léo Moura com os números de Pet e os números que o Pet foi mais decisivo pra gente, cara, não se compara. Porque você tem de um lado, o tricampeonato de 2001, que o Pet foi
Porque Porque pegar protagonista- número, óbvio que o Léo Moura vai esperar. Ele jogou 500 e porrada de jogos. O Claro. número dele vai ser maior do que o de qualquer um, Você mas tem- isso não quer dizer que ele foi mais Am- importante. ambos têm um tricampeonato, 2001 e outro de 2009, né? Aquele Ah, não, mas título, porra, se for assim, o Everton é Aí ídolo. você tem, O Everton aí foi você campeão tem brasileiro. o Campeonato Brasileiro, você tem o Campeonato Brasileiro onde os dois foram protagonistas. O Léo Moura teve muito momento em que ele decidiu. O jogo contra o Náutico, por exemplo, tudo bem, o Pet foi mais protagonista, isso não tenha dúvida. Só que quando você pega uma sequência de títulos importantes, sabe, quando você pensa em 2009, tipo, pô, título de 2009, você pensa em Pet, Não você pensa pensa no em Léo Moura. Sim, você pensa Não em Pet, pensa no você Léo pensa em Adriano e você pensa em Bruno. São os três nomes que você mais pensa. Cara, nem 2013 ele tava ainda? Tava, é isso que eu claro vou- que tava. é não isso- pensa em Pet. É isso que eu Não tô pensa em querendo. Pet. Oh, em Pet, oh meu Deus. Léo Tô com Moura. Pet na Não, cabeça. mas é Não isso que pensa em Léo Moura. É isso que eu quero formular, por exemplo. Você pensa em 2009, você pensa em Pet, Adriano, Bruno. São os três nomes que você mais pensa assim. Ah, Quando você pensa em 2013, você pensa em Elias, Paulinho, Hernani. 2006, talvez o Léo Moura, talvez tá lá. Mas quando você pensa em tudo isso, só teve um cara que tava presente em todos. E que por mais que não tenha sido o protagonista, ele foi importante O em muitos Everton. momentos. Teve liderança em muitos momentos. O Léo Moura não tava em 2006, o Everton não tava em 2006. E nem em 2013. O Everton tava no Atlético Paranaense em 2013. verdade. Tava em 2009. Pois é, então você tem um cara que ele pode não ter sido o Não, cara, mas. mas ele foi importante em muitos momentos, e principalmente Não, em mas liderança. depois da era Zico, botar o Léo Principalmente Moura. liderança. Beleza, participou, ok, mas assim. Liderança. O Léo Moura foi Caguei pra capitão sua do Flamengo participação. e metade do tempo que ele teve no Flamengo, desses 11 anos, e 6 ele foi capitão do time, cara. Ele tem uma importância não só em título e número, mas em liderança. E uma coisa que falta, querendo ou não, concordo, falta não. o Flamengo hoje. Falta o Flamengo hoje, querendo ou não, né, cara? Não, liderança a gente tem. Liderança a gente tem, porra. Diego Alves não é líder desse time? O Diego Alves, pra mim, deveria ser o capitão do time. Ele é Também líder. acho. Ele é líder. Mesmo se ser capitão, ele é líder. Ele é o cara que, porra, naquele. Ficou. Ó, o dia que eu já achava que ele deveria ser. E naquele dia do 3-3, quando a gente tava perdendo de 3-1, ele deixou claro. A gente, vamos empatar, a gente vai empatar, vai pra cima. Quantos lances a gente não vê ele brigando, discutindo? Liderança é uma coisa que a gente tem. Agora, Assim, não, a gente tem- isso é uma coisa que eu não. Em 2009 tínhamos vários, em 2013 querendo ou não tínhamos alguns. Mas eu não. Esse Assim, ano, que nem eu falei, por eu acho que se exemplo, você for o principal pegar jogador do número. Flamengo- O principal jogador do Flamengo hoje, que todo mundo, é unânime pra todo mundo, é o Cuejá. O Cuejá é o grande jogador do Flamengo, um cara que todo mundo fala, Sim. porra, esse cara é foda. Ele, querendo ou não, ele não é uma liderança. Você percebe que ele Cara, não é uma mas eu, liderança ó, para ele. vou falar Não, uma ele é um coisa. cara que- Beleza, mas não é hoje. eu entendo comparar o Léo Moura, botar o Léo Moura num topo assim, por questão de número. Ok. Porque de número ele vai ter mais do que vários, ele participou de tudo, enfim. Mas numa questão de, por exemplo, ele ser um nome pós-era Zico, eu acho muito exagerado. Por exemplo, o Zico não, o Léo Moura, ele não é ídolo unânime da torcida, assim. Não é um cara que, por exemplo, ele não é esse cara completo que ficou no Flamengo, 519 jogos completo. Não é um Rogério Ceni pro São Paulo. O Léo Moura não é o que o Rogério Ceni foi pro São Paulo, por exemplo. Ali foi muito mais decisivo. Não, Ali sim é um pouca ídolo gente- de toda uma torcida. Pouca gente. Cara, eu conheço. Pra pouco Na time, real, vai de ser quase São todos Paulo, os meus cara. de quase todos os meus meios de pessoas que eu conheço e que eu converso, inclusive eu até fiz uma matéria sobre o Léo Moura. O que mais tinha era gente que não considerava ele ídolo. Ele nunca foi meu ídolo, nem todo o tempo de Flamengo. Ele não é meu Não, ídolo. Não, acho que o ídolo- Léo Moura hoje não é considerado ídolo porque ele ainda joga pro outro time. Quando o Léo Moura Não, foi ele aposentar, não era meu ídolo agora quando ele sim. saiu do Flamengo. Quando ele saiu do Flamengo, muita gente não considerava ele. Mas Tanto agora que sim. no jogo que fizeram pro Léo Moura, o que mais teve foi confusão entre torcida, Sim. de gente achando que era uma palhaçada fazer um jogo só pra despedir do Léo Moura. Teve muita gente na torcida que não concordou, que falou, cara, que bom, muito obrigada, mas isso aí é uma palhaçada. Nem jogadores maiores tiveram isso. Teve essa treta, porque ele não era um ídolo unânime. O Léo Moura, ele marcou a história pelo seu número de vestir a camisa, assim, de ter participado de todos os títulos e tal, mas não era aquele ídolo nato que você falava, cara, o Léo Moura é ídolo de gerações. Não rolou isso do Léo Moura unânime na torcida, sabe? Eu acho que ídolo é uma palavra muito forte. Eu não acho. colocaria ídolo. Eu sempre, desde o nosso primeiro Eu acho que sim. desde Porque nosso- ídolo é desde unânime, nosso cara. primeiro Ídolo programa é... que a gente falou exatamente sobre ídolos e xodóis. Eu falo que eu não acho ídolo uma parada tão forte assim, cara. Sabe?
Ídolo eu acho cara. que- É isso que eu falo, a torcida do Flamengo tá muito carente de ídolo. incontestável. Não tem mais a noção do que é Mas ídolo. sempre Ídolo foi. é ídolo. Exatamente. Sempre foi. Ídolo é Ô, aquele Aninha, cara que você vai falar assim, se alguém fizer uma estátua desse cara, ninguém vai questionar essa estátua. Foi merecida essa Não, estátua. eu discordo completamente, cara. Eu discordo muito, cara. Porque você pega, por exemplo, Flamengo e Ceará. Que teve no Maracanã, que o Flamengo inclusive perdeu. Antes do jogo teve Eu tava festa, lá nessa merda. antes do jogo teve o clube fez uma homenagem. Ah, não, mas o Obina... Não, mas peraí. O Obina, Sabe? ele salvou a gente no último Tudo segundo bem. de um É que rebaixamento. eu tô falando o seguinte. Ele salvou pra a gente com todo um gol mundo. de um Sim, rebaixamento. fez O final de Obina, Copa ele do Brasil. foi marcante na Ele história fez de uma maneira assim, que sem ele a gente teria uma mancha na história gigantesca. Pra mim, me impressiona muito mais. Eu sou muito mais grata a esse gol do Obina do que ao Léo Moura. O Léo Moura fez gol de título pro Flamengo, cara. Mas, Cara, mas o Obina me salvou de um rebaixamento no último minuto, uma coisa que nunca aconteceu. Hoje a gente tem o maior orgulho disso, porque título a gente não tá ganhando. A gente tem o maior orgulho de falar, é o único não rebaixado. Cara, Obina a gente canta a Copa do Brasil. Obina também fez gol pra gente de título. No Numa jogo época tava que sacramentado, o gol do título. numa época em que todos os títulos eram muito importantes. O Obina, ele tem lá a sua história gigantesca, mas ele não foi, e mesmo assim ele não recebeu sua homenagem como ídolo. Ele não recebeu homenagem como ídolo, ele recebeu porque ele se aposentou do futebol e ele marcou a história do Flamengo. Então a galera foi lá e homenageou ele por isso. Mesma coisa do Léo Moura. Ele ia se aposentar, a galera foi lá e fez homenagem. Por que não se homenagearam antes? Porque o Obina tava Porque jogando. não tinha sentido. Porque o Obina tava Então, jogando. o Obina se aposentou. Quando o Léo Moura se aposentar, vai fazer a mesma coisa, cara. Vamos fazer a mesma coisa. Cara, acho que não, porque já teve. Cara, teve uma parada gigantesca pro Léo Moura. E depois disso, ele só cuspiu na gente. Ele foi quase fechar com o Vasco. Quanto mais ele explicava, pior ficava. Ele fez a gracinha do cheirinho. Ele processou a gente por causa de hora extra que ele ficava no ninho, pelo amor de Deus. E aí depois ele ainda veio fazer outra declaração lá. Qual foi a outra declaração que ele deu? Uma declaração sobre o Flamengo. Cara, depois disso ele só cuspiu na história. Só cuspiu no que ele tinha feito. Eu acho que essa história depois da saída dele foi acaba muito sendo por o fato de ele continuar jogando. Se ele se aposentasse de vez... Não, então, lá, cara, vai jogar, tá lá, vai dá jogar palestra no e tal. Grêmio, Mas sabe? pesa muito quando você vai jogar em um time, não, saca? então, cara, volta pro E, tipo Brasil assim, e agora... fala, pô, eu não voltei pro Flamengo, porque olha aqui, o Flamengo não me procurou. Tô indo pra um Grêmio, tô indo, enfim, como ele foi pro Grêmio. Mas, cara, você tá jogando em outro time, continua respeitando, ainda mais você que se diz rubro-negro, que depois de fazer tudo isso, falar, quero jogar no Flamengo ainda. Cara, fica na sua, fica quietinho, ganhou uma Libertadores, comemora, sabe, na sua. Mas não, o cara volta, aí quando ele volta, o primeiro nome dele, o primeiro clube que ele negocia é o Vasco. Sendo que o pior não é nem você voltar pro Brasil, é você sair do Flamengo, você se despede do Flamengo falando o seguinte: no Brasil eu só queria jogar no Flamengo, eu vou voltar lá de fora, mas é pro Flamengo, porque é no Flamengo, defendi o Flamengo 10 anos, o Flamengo isso e aquilo, não. Saiu com esse discurso. Quando ele volta, o primeiro clube que ele vai negociar é o Vasco. Aninha, mas o Guerreiro falou a mesma coisa, hein? Não, mas aí que tá. O Guerreiro não era ídolo do Corinthians. O Guerreiro não tinha 10 anos de Corinthians. O Guerreiro não saiu do Brasil falando, e não sei o que lá. Tanto que a torcida do Corinthians odeia o Guerreiro por essa declaração. Agora, o Léo Moura saiu falando isso num jogo que a gente inventou pra ele. Não. Ok, voltou pro Brasil, o Flamengo não quis negociar com você? Beleza, cara, sua carreira tem que continuar, você tem que jogar. Você tá em condições? Vai para um time, vai pro Grêmio, vai para qualquer um. Não, ele vai pro Vasco. Aí ele tenta desmentir, piora a situação dele. Não, eu cheguei a conversar, mas depois eu pensei melhor. Não. Ok, aí ganha um título com o Grêmio, de Libertadores. Aqui não tem cheirinho, aqui é título, eu cheiro a título. Pelo amor de Deus, fica calado, meu irmão. Fica calado, tu tá falando que tu é flamenguista, tu tá provocando a gente num título que a gente não tem nada a ver, a gente foi eliminado na primeira fase dessa parada, o que você tá falando com a gente? Aí depois, como quem não quer nada, eu ainda quero jogar no Flamengo. Léo Moura, tenha vergonha na tua cara. Eu não admito essas coisinhas depois, assim, sabe? Eu cansei de ver jogador nosso jogar em outro clube e respeitar perfeitamente a nossa relação. Juan, cara, é um bom exemplo. Não, o Juan não. O próprio quando ele foi pro Inter, as declarações do Juan foram muito duras no Flamengo também, cara. Porque ele voltou e também tem dois lados. Processo clube tem dois lados dessa história, Aninha. Gente, eu acho um absurdo. Aninha, tem dois lados dessa história. Porque, se a gente lembrar aqui, o Júlio César também
Quando voltou do Flamengo, nossa, o grande ídolo e tudo mais. Aí o pessoal começou a cavar. Deu muitas declarações contra o Flamengo quando saiu. Pois é. Então, é complicado. É muito complicado essa história, somente quando se trata de jogar em time no Brasil. Que aí, cara, sabe como o torcedor é. Mas eu acho complicado. Bom, meus amigos, o Flamengo hoje viu uma carência de laterais, né? Tirando o Trauco ali, né? Que nosso querido peruano. Lindo, maravilhoso. Aquele passador. Que é um mão. Isso. Tirando ele, né? Claro. Vivemos há algum tempo uma carência, né? De laterais aí. Aparece um de vez em quando. Aparece uma promessa desde e tudo mais. Saiu, e vira e mexe. Vira e mexe, a gente volta pro mesmo problema. Sempre foi lá. Volta pra mesma situação. O problema do Flamengo tem sido lateral direito. Desde que ele saiu. Tivemos 3 laterais direitos desde a saída do Léo Moura. Tivemos 3 laterais direitos. Sim. Que foi o Léo, né? Que hoje está no Fluminense, se eu não me engano, Léo. Depois do Léo foi o Pará e depois o Rodinei. Se Pará e Rodinei revezam bastante, mas. São os 3 laterais. Deus me livre. Tá na pior Deus fase, é mais. A disputa, eu sempre digo isso, a disputa Pará e Ney é pra quem é o reserva do outro. Ninguém quer se firmar, né? Joga você. Agora sim. Agora, todo mundo aqui falou da questão da história, do Léo Moura e tudo mais. Mas falando no aspecto técnico, hoje o Léo Moura teria um espaço no time do Flamengo, se comparando ao que ele está jogando hoje no Grêmio. Olha só que ele foi campeão da Libertadores, né? Ele não foi disputar Série C, Série B contra o time, não. Ele foi campeão da Libertadores. Aí eu vou ter que concordar com a Aninha. O Franco, que tá falando com a gente que não tem espaço na lateral direita do Flamengo. Se quiser Cara, não, é que eu falei. Assim, se fosse eu vou atrás de um lateral hoje. Pra contratar um lateral, eu não contrataria o Léo Moura, pela idade, enfim, por tudo mais, porque a gente não sabe o que ele tem pra render numa temporada que vem. Mas se fosse hoje, tipo assim, não vou sair no mercado pra contratar, o Léo Moura tá aqui, vem ou não vem? Claro que eu queria, né? Óbvio. Melhor que manter Pará. Até porque outros times têm trazido de volta jogadores muito experientes, quando digo muito experientes, são jogadores dessa faixa de idade, que tem história no seu clube. O Corinthians trouxe de volta o Sheik, né, que tava fora e tudo mais. O Danilo ainda tá lá até hoje. O Douglas, né, é um pouco mais velho também, um pouco mais novo, né, mas tá lá no Grêmio, né. Os times têm trazido esses caras históricos que são mais velhos. E tem uma explicação pra isso. A maioria das contratações no futebol brasileiro, quando você faz uma contratação, elas dão errado. A maioria das respostas no Brasil dão errado. Então é muito melhor você ter um jogador experiente ali, que você tem confiança de que é ídolo, que você dá essa... Vai entrar de novo na discussão de ídolo, mas enfim, vai entrar nessa discussão inevitavelmente. Mas é muito melhor você dar a chance de um cara que sabe que já deu certo no clube, dar esse respaldo, dar essa moral pro cara, do que você apostar em outro nome e ser outro rombo, sabe? Sim. Então, é por isso que o Corinthians faz isso, e é por isso que eu acho que o Léo Moura é uma boa aposta. Porque você pode muito bem trazer mais um lateral aí no mercado aí, tipo o Guga do Avaí. Aí você traz o Guga do Avaí que tá jogando pra caralho. Aí ele é outro Rodinei, ele é outro Pará, sabe? Você fica com 3 no elenco. Então é melhor não, é verdade. Cara, mas corre o risco também de, por exemplo, você chamar um Léo Moura que é experiente, o cara machucar e levar muito mais tempo pra se recuperar. Mas você tem pelo menos... É o que aconteceu, por exemplo, mas é uma aposta que vale, ok. Tipo, aconteceu com o Juan. O Juan foi muito importante pra gente. Até certo ponto. Mas a partir do momento que ele machucou, acabou o Juan. Sim, mas você tem a justificativa do Juan que ele até agora. Tentou jogar... Não, acabou o Juan. O Juan machucou de novo. Ele voltou um jogo, machucou de novo e agora só Deus sabe quando que ele volta a jogar. Mas a situação que o Juan tá agora... Se fosse qualquer outro jogador, teria sido mandado embora. Pô, tu não vai se recuperar nunca, você tem idade e tal. O Juan ainda tá até agora. Mas ele tá porque... exatamente, mas não ajuda a gente no elenco. E não vai ajudar. Provavelmente ele vai jogar um jogo que é a despedida dele. Exatamente. Não tô falando que não é válida. Ok, mas é um cara mais velho que você também vai arriscar de qualquer maneira, assim como você vai arriscar no novo. Porque se o cara machucar, pra recuperar é muito mais difícil. Tipo, não é o nome que eu queria que a diretoria fosse atrás ano que vem. Não queria. Mas, como a gente tá falando, é um nome que hoje faria diferença no elenco, por exemplo. Entendeu? De acordo com o que a gente tem.
Se você ter uma noção, se você pegar a lista dos 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Flamengo, cara, o Léo Moura é o sétimo jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo, mas ele é o único dessa lista do século XXI. Ele é o único dessa lista que é dos anos 2000, né? Os outros são todos 1900 e tantos. E todos jogaram ou com o Zico ou antes do Zico. Então ele é o jogador que mais vestiu a camisa depois que o Zico e o Júnior pararam, né? Sim, Pós 93. Verdade. Eu concordo com a Aninha nesse sentido, de que para uma contratação, ele não seria nem a primeira, longe de ser, é uma primeira, uma segunda, uma terceira opção. Mas sem dúvida ele teria vaga hoje na lateral direita do Flamengo. Justamente até por isso mesmo que eu falei anteriormente, cara. Depois que ele foi embora, ninguém se firmou na posição. O Pará teve bons momentos, o Rodinei teve bons momentos, mas são jogadores que a gente sabe que são limitados, entendeu? E ele foi um pilar importante num Flamengo vencedor, cara. Ele foi importante. Acho que a questão do protagonismo também, de ser um ídolo, também, até certo ponto eu discordo, mas ele foi importante numa época que era normal o Flamengo ganhar título, diferente de hoje. Aí vem a questão da carência, que a gente comentou anteriormente. Mas, pô, ele é um cara que tem 39 anos e é uma peça importante num time semifinalista de Libertadores, pô. O Renato deu uma entrevista ontem, se eu não me engano, ontem, falando isso, elogiando o Léo Moura, que ele é o titular da posição, falando que só depende dele, e ele é um cara de 39 anos, que se cuida, leva a profissão a sério, então, sem dúvida, ele teria vaga hoje no titular do Flamengo. Na saída desse programa, quando esse programa está saindo, ele já tem 40, viu? É bom lembrar. Mas... 40, entendeu? Aí, ó. Mas o cara de 40 anos joga melhor do que querendo os ou não, tem, qualquer né? pessoa nascida dos anos 90, né? Ou seja, que não tenha acompanhado aquele time dos anos 80 e tudo mais, quando você pensa em lateral do Flamengo, você pensa no Léo Moura, cara. Principalmente quando você foca no lateral direito, porque são pessoas que não viram Júnior, quer dizer, não viram Leandro e não viram Jorginho, né? Entendeu? Então o cara inevitavelmente tem a memória afetiva ao Léo Moura. E o Léo Moura marcou não só isso no Flamengo, mas um momento em que os laterais do Flamengo se tornaram muito do que se falava, né? O Flamengo protagonizou com Léo Moura e Juan, né, prêmios seguidos de melhores laterais do campeonato, ano após ano. E anos em que o Flamengo nem sequer disputava título, e mesmo assim Léo Moura e Juan eram os melhores laterais do campeonato. O Flamengo era conhecido naquele final dos anos 2000, né, antes dos anos 2010, né, de 2006 a 2009 ali, onde se falava que os melhores jogadores do Flamengo eram os laterais, onde o Flamengo era o time que tinha mais lateral ofensivo no clube. Era o clube que tinha mais laterais que apoiavam. Cara, o mais engraçado do Léo Moura é que desde o Flamengo, assim, até em Grêmio, ele tem a mesma jogada e ninguém consegue. Às vezes até dá pra mandar, mas ninguém consegue parar a mesma jogada. É muito engraçado. É igual o Robin. É sempre aquela entradinha que dá aquele cortezinho. Isso. E vai. Até o Flamengo mesmo sofreu esse gol. Foi o Flamengo que sofreu esse gol. É tão previsível, mas ninguém barra, né? Exatamente. Pois é. Bem lembrado. Agora, assim, o que me chama a atenção no Léo Moura, não no Léo Moura, mas acho que eu tenho falado muito isso em relação aos jogadores do Flamengo. E eu falo muito isso somente ao Grêmio e ao Renato. Você pega um jogador da idade do Léo Moura, depois, tipo, já... A gente colocou depois que ele saiu do Flamengo, a gente falava... todo mundo achava que seria ali, dali diante, fim de carreira e tudo mais. E olha que uma diferença que um técnico consegue fazer utilizando um jogador que para muitos seria carta fora do baralho. É por isso que eu falo tanto nessa questão da liderança do Flamengo, que falta alguém no comando que bote os jogadores para jogar. Porque a gente pega uma lista só de jogadores do Flamengo que já passou do Flamengo, que a gente descartou, e tá lá ganhando, cara. Querendo ou não, estão ganhando, estão disputando, estão fazendo coisas que a gente gostaria de estar fazendo também. Então acho que isso é louvável para o jogador e para o técnico também, né, cara, que comanda isso. Eu costumo afirmar aqui com a rapaziada aqui que o trunfo dos grandes técnicos é isso mesmo, é você transformar um cara normal ou um cara bom em um excelente jogador, pô. Um excelente jogador por um período de tempo, período que você está treinando ele. E querendo ou não, esse destaque do Léo Moura hoje no Grêmio faz parte tem o mérito do Renato nesse sentido, entendeu? Então ele tá bem, tá numa semifinal de Libertadores, então sem dúvida nenhuma ele teria vaga hoje na lateral direita do Flamengo. E é mérito porque até quando o Grêmio contratou o Léo Moura, eu mesmo falei, gente, o que o Grêmio tá querendo pra essa temporada? Porque tô contratando um aposentado. Mas porque você cara, o cara foi... Não, também, mas não.
Mas o cara foi fundamental. Também, mas não. Mas o cara foi fundamental, Pra cara. ano que vem, se Ninguém você esperava. Ninguém esperava esse protagonismo dele. Verdade. Pra ano que vem, se eu fosse pensar assim, até pela relação desgastada que a gente tem com Pará e Rodinei, eu traria um lateral, de certa forma, jovem, né, um moleque que ainda tem a evoluir, mas que possa dar uma resposta rápida. Traria o Léo Moura. Eu traria os dois e mandaria a Rodinei parar embora, cara. Eu acho que seria o mais sensato a se fazer, cara. Claro, se o Léo Moura quiser vir e tudo mais, todo esse... Eu, sendo nova diretoria, eu não apostaria no Léo Moura, não. Não, eu trabalhei ele pra ser um reserva, até pra fazer o que o Júlio César e o Juan tem. O Júlio César em pouco tempo que fez, e o Juan nesses 2 anos aí pelo Flamengo. É um cara experiente, um cara que conhece muito de Flamengo, por mais que tenha ficado um tempo fora, e é um cara que batalha principalmente pra ajudar os mais novos, cara. Querendo ou não, ele também teria esse peso. É um cara experiente, cara. E a gente precisa de experiência, cara. Até porque eu duvido o Juan continuar no Flamengo, né, cara. Eu acho que o Juan se aposenta. Então ter essa figura no vestiário é importante. Provavelmente se aposenta, também é importante. E outra coisa também, outra coisa importante também, cara, é esse resgate de jogadores que tinham identificação muito grande com o Flamengo, porque isso mostra que é um respeito ao clube. Mostra que os jogadores que estão no momento atuando no clube precisam prestar um respeito. Exatamente. Pois é. Precisa disso. Então, a partir do momento que você traz esses jogadores, que esse resgate, você valoriza a imagem do seu clube perante os jogadores que estão jogando nele. Você faz que o cara fala assim, caramba, olha os jogadores que passaram aqui, olha a história que esses jogadores tiveram, olha o que eles fizeram, olha o respeito que o clube teve para com eles e eles para com o clube. Então você acaba fazendo assim, criando uma metodologia de respeito, mas tipo algo assim, identificação entre jogador e clube. Então aí vem aquela coisa do respeito à camisa, o peso da camisa. E aí o cara, quando entra, fala assim, caramba, eu tenho uma responsabilidade para esse clube, porque eu sei que ele vai me dar em troca tudo aquilo que ele pode me proporcionar, cara. Seja visualização e tudo mais, visibilidade, né, no mundo do futebol. E querendo ou não, nesse sentido, é uma coisa que a gente não pode negar, né, cara? O Léo Moura foi um cara que soube vestir a camisa do Flamengo. E eu acho que isso é um problema de muitos do elenco atual. Não ter essa noção muito do que não ter essa noção do que é o Flamengo. Muito do que critica do Léo Moura foi o que aconteceu depois da passagem dele pelo Flamengo, e de fato são coisas que qualquer torcedor se ofenderia, mas o tempo que ele esteve aqui, ele viveu o Flamengo, cara. Viveu o Flamengo, sem dúvida. Como poucos vivem, cara. Exatamente. Só um dado curioso que a gente deixou de falar no bloco anterior, como eu disse na entrada do podcast, eu acredito que 500 jogos por um clube não é para qualquer um. Você pode ter seus altos e baixos, mas 500 jogos por um clube não é para qualquer um. Mas só para ter uma... exatamente, só para ter uma noção, no período... Se passar só a lista dos outros 8 jogadores que fizeram 500 jogos, você tem a dimensão do que é isso. Isso, pode falar. Júnior, Zico, Adílio, Jordan, Andrade, Cantarelli, Carlinhos e Liminha. Aí, o cara tá numa galeria com esses nomes de peso, não é pra qualquer um. E só pra ter uma noção de um dado bem interessante do período que o Léo Moura passou no Flamengo, no período desde quando ele chegou até ele saiu, ele teve 9 títulos pelo Flamengo. Nossos 3 vascaiocas, juntos, teve a mesma quantidade do que ele ganhou pelo Flamengo durante esse período. Então, como eu falei anteriormente, era uma época que a gente não se preocupava com lateral, e era uma época que ele foi um pilar de um Flamengo vencedor, pô. O Flamengo que ganhou o título, Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, apesar de todos os altos e baixos que ele viveu estando pelo Flamengo. O estadual era lixo pra gente, né? Não, o Léo Moura, ele conquistou, na real, tipo, se a gente for conquistar todos os títulos pelo Flamengo, foram 14, né? Se você contar a Taça Guanabara, até saiu, enfim. Mas se eles considerar os turnos de estadual, ele ganhou 9. Né? Exatamente. Foi um cara que soube como poucos vestir a camisa do Flamengo, e que, na minha opinião, como eu disse anteriormente, é o que falta muito em muitos do elenco atual, entendeu? Cara, o Léo Moura, ele é, cara, querendo ou não, como eu falei, cara, quando você pensa em lateral do Flamengo, ou você pensa no que tá agora, ou quando você pensa em memória afetiva, é o Léo Moura, cara. E você tem, por exemplo, acho que o título mais importante que todos nós vimos foi o Campeonato Brasileiro, né? E o Léo Moura foi, querendo ou não, um dos nomes mais, como eu digo, duradouros desse campeonato e unânimes. Você tem, por exemplo, um nome que foi muito importante no campeonato foi o Zé Roberto. O Zé Roberto, ele teve no campeonato o segundo turno.
Porque o primeiro turno titular foi o Sheik. Aí você tem, por exemplo, a lateral esquerda, que, como a gente disse, muito tempo protagonizaram as laterais do Flamengo, Léo Moura e Juan. O Juan jogou parte do campeonato e outra parte foi o Everton, que o Juan se machucou. O Léo Moura foi aquele cara que a gente lembra do campeonato, você lembra ele no início do campeonato, você lembra no final, você lembra. Ele teve em todos os momentos do campeonato, entendeu? Assim como o Bruno, é outro cara que esteve o campeonato inteiro, você lembra disso. O próprio Pet e o Adriano estrearam depois, né? Se bem que o Adriano estreou na 4ª rodada, então foi bem no começo do campeonato, mas você tem um cara que quando você pensa nos rostos de 2009, ele é um dos mais rápidos que você lembra. Porque ele protagonizou o campeonato inteiro, cara. Ele tava lá. Outros nomes muito importantes, cara, você até, mesmo que tenham sido mais importantes pra conquista, você demora mais tempo a lembrar. Eu acho, por exemplo, que o Maldonado foi mais importante que o Léo Moura em 2009. Mas você lembra mais rápido do Léo Moura, cara, por vários motivos. Eu acho que essa questão falando essa questão de ídolo e tudo mais, cara, eu acho que eu cheguei a comentar isso também, naquela questão do Adriano, né, cara, porque quando o Adriano saiu e tudo mais, foi pra lá, foi pra cá, e aí a gente queria o Adriano de volta, eu falei, lembra que a gente comentou, eu falei assim, cara, será que seria uma boa ideia pra imagem do Adriano voltar e não conseguir fazer tudo aquilo que a torcida espera e ele acabar voltando embaixo, acabar se decepcionando e sujando a imagem dele? Possa ser que algo desse tipo, apesar de que a fase, né, cara, do e Léo até Moura, porque, né, assim, era muito mais unânime entre todo mundo querer a volta o carinho pelo Adriano do que pelo Léo Moura. Mesmo o Léo Moura sendo um cara que a gente sabe que a possibilidade de render é muito maior, né, cara? O Adriano é descomunal as pessoas querendo o Adriano de volta. Não, o Léo Moura tem cabimento, muita gente, assim, eu botando a cabeça no lugar, você fala, cara, eu não quero o Adriano de volta por N razões, assim, enfim, mas você vê muito mais carinho por parte da torcida com o Adriano do que do Léo Moura. Então a pressão no Léo Moura seria ainda muito maior do que no Adriano, sabe? Porque o Adriano, tipo, claro que teria a pressão de que muita gente falava, o Adriano vai ser isso, o imperador, mas tinha uma galera que sabia das condições do Adriano. Tipo assim, sabe? Sabia que o Adriano não voltaria a ser o Adriano. O Léo Moura, por ele tá vindo, vamos supor que ele tá vindo de um Grêmio que foi campeão da Libertadores, que tá numa semifinal da Libertadores, que brigou por brasileiro nesses 2 anos, de um time que não tem como discutir, e por muita gente querer e outras pessoas não gostarem do Léo Moura, teria essa pressão de assim, cara, você vai ter que trazer alguma coisa pra gente, algum retorno, porque você trouxe pro Grêmio, você tem que trazer pra gente. Então, assim, acho que a pressão no Léo Moura seria muito grande quanto a isso, sabe? Sim, sabe? Sem dúvida. Não sei se dúvida. Seria bom. Claro que se ele correspondesse, talvez até muita gente que tem uma imagem já não tão boa do Léo Moura, enfim, poderia mudar. Mas a maioria iria... Tá entendendo? Perdi o raciocínio total. eu acho que só em voltar, eu acho que muita gente já não digo esquecer, mas acho que muita gente ia relevar algumas coisas, cara. Será? Tem torcedor que é mais exigente, isso em qualquer clube. Mas... É a mesma coisa do Renato Gaúcho, como a imagem que alguns torcedores têm do Renato Gaúcho, sabe? Por mais que ele tenha sido um grande ídolo pro Flamengo, muita gente tem imagem negativa dele, né? Pelo gol que ele fez contra o Flamengo e tudo mais. Que eu acho bem trivial. E aí fica aquela coisa, não quero ele não. Eu acho bem trivial, acho que o Renato Gaúcho é muito ídolo do Flamengo, apesar daquele gol. Não, Renato Gaúcho é não, muito ídolo. Sim, eu tô falando aqui da concepção que alguns torcedores têm com a imagem dele, saca? Por conta disso. É verdade, então, eles esquecem tudo aquilo que ele fez no Flamengo e só lembram exatamente daquilo. Os torcedores iriam relevar, iriam meio que botar isso de lado se ele viesse assumir o clube como treinador. Muito torcedor. Sim. E aí ganhasse alguma coisa, sem dúvida. Parecido, se o Léo Moura vem o Léo Moura e Renato ano que vem, e o Flamengo é campeão, mesmo que o Léo Moura seja como foi em muitos campeonatos, ele tá lá, é um jogador que tem a sua importância, mas não é o protagonista. As pessoas vão esquecer, cara. Vão lembrar só que o Léo Moura, depois de ter saído do Flamengo, de tantos jogos, voltou pro clube pra ser campeão. Mesmo sentindo no banco. O Júlio César foi assim, cara. O Júlio César foi assim. Não sei. Não, eu acho que pra uma diretoria, só ia falar mesmo que uma diretoria nova apostar no Léo Moura, assim, pra de elenco, de iniciando o mandato, eu acho muito difícil, cara, sinceramente. Ainda mais e ainda mais em uma posição que a gente tá sofrendo tanto esse ano, sabe? Uma posição a mais carente. Eu ia falar isso agora. Mais tá irritando, porque, por exemplo, vamos falar de ataque.
os nossos atacantes não fazem gol há mais de um mês e tal. Um exemplo de um jogador do meu ataque que eu não gosto, de jeito maneira, mas que todo mundo fala que, tipo, ele não rende porque não tem quem faça a bola chegar e ele é bom na cabeçada, é o Uribe. Cara, muita gente culpa a situação do nosso ataque justamente por causa de laterais e todo o péssimo rendimento do time pelos laterais. Então, assim, é a posição que a galera mais vai cobrar ano que vem, mais vai exigir, por mais que a gente precise de outras. Eu acho que a gente precisa de atacante, a gente vai precisar de zagueiro. Inclusive, um exemplo disso é, quem foi o último grande artilheiro que o Flamengo teve? Foi o Brocador, não foi? Não era o Brocador. Foi o último grande artilheiro que o Flamengo teve. Cara, você pega a comparação Brocador Henrique Dourado. Cara, jogadores de um nível bem parecido, sabe? A diferença é que o Hernani tava fazendo gol e o Henrique Dourado não tá fazendo gol. Agora, o exemplo disso é que os dois jogadores que mais deram assistências pro Hernani Brocador no ano de 2013, primeiro foi o próprio Léo Moura e o segundo foi o André Santos. Os jogadores que mais davam assistências pro Hernani no ano de 2013 eram os laterais. Entendeu? Não, exato. É a prova disso. Você tem... Tanto que, por exemplo, o primeiro jogo que teve o Pará e o Trauco, nesse pós-Copa, tirando aquele Flamengo e Grêmio do 1-1, cara, foi o melhor jogo que a gente viu do Flamengo, porque, porra, a gente, pela primeira vez, a gente tava vendo um lateral, que era o Trauco, que voltou depois de um tempo, saber cruzar, ou fazer o básico, sabe? Tipo, que tava acontecendo, assim. Bebê da minha vida. Pois é, a gente teve duas assistências de um lateral. Pra gente, que não tá acostumado com isso, foi uma coisa assim, de outro mundo. Caraca, um lateral consegue dar assistência, tipo, pra gente é novidade, porque a gente não tava vendo isso mais. Então, assim... esse é o sentimento. Eu acho que a exigência em cima de laterais ano que vem vai ser muito grande. A pressão vai ser muito grande. Eu não sei se você trazer um jogador que pode correr risco de se lesionar e um jogador que não vai ser tão abraçado pela torcida, porque, por exemplo, tem a diferença de você contratar uma aposta ou um jovem que foi bem e a torcida falar assim, não era o meu nome, mas já que veio, a gente apoia, do que um cara que a gente já conhece, que a gente sabe como é que joga, que nem sempre tem esse apelo bom pela torcida. Então, tipo, não vai ser aquele cara que assim, veio o Léo Moura, poxa, eu não queria, mas eu vou apoiar. Não, vai ter gente que vai falar assim, caraca, Léo Moura, olha, ou esse cara é o Léo Moura do Grêmio, ou então eu não tô entendendo o que essa diretoria tá fazendo. Não sei o quê. A pressão vai ser muito grande com base Mas muito se cobrou quando o Júlio César saiu, que era o Flamengo ter dado um jeito de manter. A contratação do Léo Moura não é só pra campo, vestiário. Sim, mas aí que tá... Nick, mas a diferença de você contratar um goleiro numa época que a gente tá bem de goleiro do que um lateral. Cara, o Flamengo não tá podendo se dar o luxo de eu vou contratar um lateral pra deixar na reserva. Não, a gente vai contratar 4, que são 4 pra brigarem pela posição, porque a gente quer 4 laterais comendo grama. A gente não quer contratar eu vou deixar aqui pra reserva. O Flamengo não tá se dando esse luxo nessa posição. Na posição do Júlio César, a gente se dava luxo porque era um jogador que a gente já foi pensando, eu não vou contar com ele numa disputa maior. Ele tá vindo por um salário que é só pra representar, simbólico. Ele tá vindo só pra encerrar a carreira e tal. Tanto que a torcida falava, coloca ele num jogo do Carioca, por que não tá testando ele e tal? Porque não era uma posição nossa carente. Desculpa lateral é carente. Na moral. Desculpa interromper, na moral, é que, tipo assim, o Botafogo... A gente tá gravando esse podcast um pouco antes, um tempo antes da... Botafogo, eu tô rindo bastante. Não. A gente tá gravando esse podcast um pouco antes do dia que ele tá saindo, né? E o Botafogo acabou de ser eliminado nos pênaltis pro Bahia. E acabaram de retweetar um tweet do Diego. Acabaram de retweetar um tweet do Diego dizendo descanse em paz, Chorão. Descanse em paz, Chorão. Na morte do Chorão do Charlie Brown Os caras não perdoam, velho. O Twitter não deixa esconder nada. Desculpa, eu amo o Twitter, cara. Botafogo sendo Botafogo, né, cara? Segue o jogo. Segue Nosso bloco. Bom, galera, você considerando o Léo Moura como um dos jogadores que ficou mais tempo aí na história do Flamengo, né, nos últimos anos aí, nas últimas décadas, né, o Léo Moura foi o jogador que mais ganhou títulos pelo Flamengo e que mais jogou pelo Flamengo.
com certeza temos na nossa memória boas lembranças de coisas que marcaram cada um de nós aqui, e a gente gostaria de saber, né? Vamos compartilhar com nossos ouvintes aí qual foi o momento que mais marcou do Léo Moura no Flamengo para cada um de vocês. Vou começar com Ana Beatriz Ayati. Aninha, eu sei que você tem uma magoinha aí no seu coraçãozinho, cara, isso com ele, mas... É um amor não correspondido disso. Não, graças a Deus. Ela gostava, algum jogador ela amava e ele não retribuiu, né? Traiu. Ele que sente falta, o Juan sente falta. Ele se sentiu. Mas diga aí, Aninha, eu sei que você cavando esse coraçãozinho, você vai encontrar coisas boas, coisas que te marcaram do Léo Moura no Flamengo. Diga aí pra gente. Um foi um dia, na verdade os dois foram dias muito bons pra torcida. Um foi mais do que o outro, óbvio. Mas eu acho que são momentos que retratam muito, assim, o Léo Moura, a relação Léo Moura, torcida Léo Moura. A primeira foi em 2009, quando a gente faz o gol no famoso escanteio que o Pet cobrou, que ele comemora adoidado, assim, ele comemora quase arrancando, quase rasgando a camisa, tipo, muito desesperado. E quando acaba o jogo, ele chora tanto, que você fala assim, cara, recebeu uma notícia de alguma tragédia, porque ele chora muito, desesperado, assim, muito mesmo, como se fosse realmente um pouco da gente ali. Tiveram outros jogadores que choraram e tal, claro, mas o dele foi muito, assim, sabe? Era aquele choro que eu lembro quando a câmera passou, você escutava até ele fazendo aquele pra recuperar o fôlego, assim. Então foi um momento que você sente que era um torcedor ali dentro, era um torcedor que estava sentindo a mesma coisa que a gente na arquibancada. E o outro foi na Copa do Brasil, que teve a disputa de pênalti. Quando ele fez o gol, a torcida cantou parabéns pra você no aniversário dele. E aí foi como se fosse o retorno da torcida pra ele. Tinha o do Léo Moura pra torcida, mas também teve da torcida pra ele, que a gente mesmo, na hora de cobrar o pênalti, todo mundo gritou pra ser o Léo Moura pra cobrar aquele pênalti, porque a torcida queria que ele fizesse um gol. Já foi um dia histórico, porque a gente estava fazendo um 4-0 numa decisão em mata-mata da Copa do Brasil. E aí a torcida canta aquele parabéns comemorando, ele vai direto agradecer a torcida e comemorar com ela. Então foi uma relação muito bonita, assim, retrata bem como ele realmente defendeu a camisa do Flamengo e como a torcida foi grata para ele durante esse tempo de Flamengo, assim. Então são dois momentos que eu gosto bastante, que eu lembro muito bem dele. E a gente já falou que algumas vezes que esse podcast está saindo um dia depois do aniversário de 40 anos dele. Então a gente pensa assim, pô, foi ontem o aniversário dele, né? 5 anos já faz desse dia, né, cara? Desses parabéns. Faz 5 anos já, cara. O tempo passa rápido, né? É impressionante. Fala aí, Franco, os teus momentos. Cara, tem dois momentos pra mim do Léo Moura com a camisa do Flamengo que fica guardado na memória de uma forma especial. O primeiro foi o pênalti que ele cobrou no Campeonato Brasileiro de 2009 contra o Corinthians, que foi o pênalti que na arrancada final do título nos deu a liderança. Não sei se vocês lembram disso. Foi o pênalti até que o Felipe, que depois jogou no Flamengo, o goleiro do Corinthians, ele não pulou na bola, o pessoal ficou meio naquela, que a gente estava disputando o título com o Palmeiras, né? Naquela situação. Então, ele não pulou na bola, o Léo Moura bateu no cantinho. Isso, São Paulo também. Exatamente. O Felipe não pulou na bola, a gente foi aquele gol ali que nos deu liderança na arrancada final. E aquele título de 2009 em si, pra mim, é um motivo de muito especial, porque apesar de não estar morando no Rio, estava acompanhando de outro estado e família toda reunida. O meu pai, que é um cara que sempre foi um cara na vida assim, um pouco ranzinza, naquela reta final ali, ele lacrimejava com uma facilidade enorme. Então, ali, aquele título de 2009 pra mim é especial. Então, esse momento do Léo Moura com a camisa do Flamengo é especial mesmo. E outro também que foi a homenagem que o Flamengo fez pra ele nos 500 jogos aqui no Maracanã. Foi um jogo que foi a primeira vez que eu fui com os meus amigos. Infelizmente, meus amigos são um pouco pé frio, a gente perdeu aquele jogo, mas é um jogo especial pra mim bastante, porque a gente reuniu a rapaziada, todo mundo junto, vamos assistir. Foi a despedida do Léo Moura. Não foi despedida não, na verdade, né? Foi os 500 jogos pra ele, né? Aqui o Flamengo fez aquela homenagem e tal, aquela papagaiada toda. Depois foi uma coisa que me deu até mais raiva quando ele entrou na justiça com o Flamengo, depois fiquei bolado. A gente, gastamos dinheiro com o Léo Moura e agora ele tá fazendo isso com a gente. Mas fazendo um balanço geral, um apanhado geral do que ele representou pro Flamengo, é um cara que tem orgulho de ter
de ter visto ele jogar com a camisa do meu time. Eu Gente, gostei, rapidinho. Gonzaga. Tem um tweet do Eduardo Cunha falando: lamento aos botafoguenses, mas Sempre. vamos abrir um curso de pênalti na Gávea. Muito bom. Os do Eduardo Vai. Cunha são os melhores. São os melhores. Das séries, Cara, frases esse cara pra tudo. Não é possível. Tweets pra tudo. Retweetaram no dia que o Dorival foi contratado, que já demitiram o Dorival. Muito bom. Acho que ele tá tentando agora, cara. Impressionante. Bom, quando eu penso em Léo Moura, eu também lembro, apesar do gol que ele fez do título na Copa do Brasil em 2006, né? Eu não tenho como não lembrar de 2009, porque eu fui a 10 jogos do campeonato de 2009, né? Foram 9 com o mando do Flamengo e um Fla-Flu, que o mando era do Fluminense, enfim, foi 0x0. E alguns desses jogos o Léo Moura teve participação importante. Por exemplo, eu fui contra o Atlético Paranaense, que foi o jogo, a estreia do Adriano, a reestreia do Adriano. E ele dá assistência pro Adriano, ele cruza a bola na cabeça do Adriano, de forma brilhante, foi um cruzamento maravilhoso. Em outro ele faz o gol, né? Ele fez o gol contra o Atlético Mineiro no 3x1. Aí quando a gente pensa no Atlético Mineiro 3x1, a gente pensa no jogo que foi lá em Minas, né? Mas não, o jogo do Maracanã também foi 3x1, que foi gol do Léo Moura, do Cleverson e do Everton, né? E o Léo Moura faz um gol, faz o segundo gol do Flamengo, né? Ele chuta entre a bola e o goleiro, assim. E contra o Santo André também, ele faz um gol. Então, eu lembro desses momentos que eu tava no Maracanã, que eu vi o Léo Moura sendo importante no 2009. Mas eu também lembro no jogo de 2009 que eu vi em casa, eu vi pela televisão, que foi o jogo contra o Náutico, que ele faz o gol de empate no Maracanã e ele sai esbravejando. Ele sai falando que a torcida tava vaiando o time, né, cara? E ele... Cara, não era o momento de vaiar, era o momento de apoiar, o Flamengo precisava de apoio, o Flamengo tava naquela... tentando se reerguer no campeonato, tentando melhorar, e ele... Cara, ele sempre mostrou em 2009 que ele acreditava que o Flamengo podia estar melhor do que estava, principalmente nos momentos que o Flamengo estava ruim, né? Então eu sinto que o Léo Moura talvez fosse o cara que mais acreditasse que o Flamengo podia ser campeão, sabe? Até por isso a gente lembra que depois do gol do Angelim, ele cai de joelho no gramado, aponta pra cima. É uma imagem maravilhosa, cara. O Léo Moura sempre foi muito cara. sentimental, Então, né, cara? Aquele Ele momento ali sempre foi foi muito sensacional, cara. Ele falando, pô, você pra vir pra fazer isso não vem, cara. E a torcida entendeu. Isso que a torcida entendeu depois daquilo, a torcida apoiou. E deu certo esse casamento, né? Léo Moura, torcida, Flamengo, torcida. Né, cara? E depois que aconteceu aquele ocorrido com o Bruno, né? Todo mundo sabe o que é. O Léo Moura assumiu a faixa de capitão, né, cara? E por muito tempo foi o capitão do Flamengo e sempre foi uma liderança em campo, cara. Eu lembro do Léo Moura, mais do que esses momentos em que o Léo Moura dentro de campo foi importante, eu lembro dos momentos em que ele foi um líder em campo que o Flamengo precisou, e hoje a gente citou o Diego Alves, mas falta um pouco de liderança, e é por isso que eu sou a favor do Léo Moura pra se aposentar aqui. É um cara que no vestiário vai ter uma importância absurda no Flamengo, entendeu? Uma importância sem tamanho, cara. Eu comecei a acompanhar futebol em 2008, cara, então, pô, eu comecei a acompanhar no futebol mesmo, assim, e que o Léo Moura tava lá já, cara. O Léo Moura, entendeu? Cara, é absurdo a importância que os caras têm. É absurdo. Sim, verdade. O Léo Moura, só pra completar, Gonzaga, o Léo Moura ele só não foi capitão desse período depois da prisão do Bruno até o dia que ele saiu, porque quando o Ronaldinho veio pro Flamengo, ele deu a faixa de capitão pro Ronaldinho. Então só nesse período ele não foi capitão depois da prisão do Bruno. Mesmo assim, continuou sendo uma liderança absurda em campo, cara. Acho que a última recordação, mas que mais está na minha cabeça, é do Léo Moura, mais recentemente, se chama Saudade. E ver ele fazer aquele lance em cima da gente lá no jogo contra o Grêmio e saber que meus laterais não têm capacidade pra fazer isso, seus bostas. Caralho. E outra coisa que reforça muito, essa questão do Léo Moura, né? Que você tem. A gente já citou os nomes que substituíram o Léo Moura na lateral direita, né? Foram 3, foram o Léo, depois pararam pro Rodinei, né? De Rodinei parar revisando. Em contrapartida, a gente lembra, sempre foi Léo Moura e Juan. Cara, é muito difícil a gente voltar assim pra lembrar antes de Léo Moura e Juan, porque os caras marcaram por muito tempo. E diferente da direita, a esquerda a gente teve nomes que depois do Juan, que foram bem. A gente lembra assim, pô, pelo menos renderam o que a gente esperava. Podiam não ter jogado pra caralho, mas por exemplo, o André Santos não jogou nem metade do que o Juan jogava, mas foi suficiente pra mim ser campeão com ele. A gente teve outros jogadores, o Trauco, por exemplo, é um cara que eu acho que joga muita bola, entendeu? O Jorge, cara, foi um absurdo. Então a gente não tem essa carência, por mais que hoje a gente pense, pô,
não estamos tão bem de lateral, a esquerda não dói mais na gente tanto quanto a direita. A gente já teve jogadores bons na esquerda depois que o Juan saiu. O Léo Moura até agora não teve um substituto que fosse pelo menos minimamente digno de vestir a camisa do cara que foi o sétimo maior lateral, o sétimo maior jogador que a gente teve em questão de número de jogos, cara. Não teve ninguém pra honrar isso, cara. Teve. Só 2 dados que reforçam muito essa questão da importância do Léo Moura pro Flamengo. Ele foi eleito 4 vezes seguidas o melhor lateral do Brasileirão. E outro fato interessante também é que durante todo o período que ele passou pelo Flamengo, somente em 2010 e 2012, nessas 2 temporadas, ele não terminou com título. Ou seja, foi um cara que, apesar de todos os altos e baixos, foi um cara que faz parte de um Flamengo vencedor e que vestiu a camisa, cara. E é um cara que é flamenguista, pô. Tem até uma foto muito conhecida dele no roda as redes sociais direto aí, ele pequenininho com o Zico no Maracanã, entrando com o Zico no Maracanã. Pô, cara, aquilo ali representa bastante ali, já desde pequeno o cara é flamenguista. Errou com o Flamengo algumas vezes? Errou, mas é um cara que a gente vai lembrar, eu particularmente vou lembrar sempre como um cara que vestiu a camisa do Flamengo independente de qualquer coisa, e foi um Flamengo vencedor, né, cara? Um Flamengo que a gente não se preocupava nesse sentido, você falou do Juan, com as nossas laterais, né, cara? Era um cara que tomou a posição de assalto, era dele, ponto e acabou. E foi um cara que é uma longevidade que a gente pouco se viu aqui no futebol brasileiro. Mais de 500 jogos pelo Flamengo, ou por qualquer outro clube, não é pra qualquer um não, cara. Exatamente. Então você tá dizendo que o Léo Moura cheira título? Não fale cheiro não, pelo amor de Deus. Uma opinião que eu tenho sobre o Léo Moura, cara, a gente pode ter a birra que for, mas a gente sabe que, principalmente nesse período que ele foi o melhor lateral direito do campeonato, né? Ele inclusive também foi bola de prata, né, em momentos. Ele foi o melhor lateral do Campeonato Brasileiro em 2006, 2007, 2008 e 2009, como o Franco falou ali, 4 anos seguidos. Por que o Léo Moura não foi lateral, pelo menos reserva na Copa de 2010, cara, do Dunga? Ele foi o melhor em 2006, 2007, 2008 e 2009. Por que esse cara não tava na Copa de 2010, cara? E estaria na Copa como atual campeão brasileiro, sendo atual 4 vezes o melhor lateral do campeonato, cara. É muita injustiça ele não ter ido pra África do Sul. Acho até hoje. Porque o titular era o Maicon. Tudo bem, o Maicon tava numa boa fase, mas porra, era o Maicon. O cara não tem futebol pra ser reserva do Maicon, sendo 4 vezes o melhor. Assim, eu não lembro exatamente como é que tava o ciclo nessa época, pra ser sincero. Eu lembro que o reserva do Maicon na época já era o Daniel Alves, que inclusive o Daniel Alves fez um gol decisivo na Copa das Confederações. Não sei se vocês vão lembrar, contra a África do Sul, de falta, lembra? Então, o Daniel Alves aí já começava a ter um papel importante na seleção. Mas eu não lembro o Léo Moura na época do ciclo da Copa de 2010. Eu acho que um fato interessante, até uma sugestão de programa nosso pra gente fazer, o Léo Moura, não sei se vocês lembram, ele chegou a ser convocado pela seleção. Sendo que a maioria dos jogadores do Flamengo, de um bom tempo pra cá, que é convocado pela seleção, pode perceber isso, cara. Depois de um tempo cai o futebol. E com o Léo Moura não foi diferente. O Juan foi assim, o Léo Moura foi assim. Eu lembro que o Léo Moura foi convocado e depois, quando ele voltou da seleção, teve um momento muito ruim. O Kleberson machucou, tô falando só os que eu lembro. Agora, assim, de cabeça, o Kleberson, eu lembro que ele machucou. Sim, a gente já falou sobre isso no programa. Deixe os jogadores do Flamengo em paz. Não leve o Tite. Lembra, Franco? Outro jogador do Flamengo que foi convocado e caiu no futebol também? Em 2011, Thiago Neves. Thiago Neves foi o craque do estadual, até pegar a terceira seleção. Depois o Ronaldinho teve o protagonismo. Thiago Neves caiu. Exatamente. Agora, recentemente... Muralha! Teve um Muralha. A gente zoou tanto o Muralha, mas ele teve, apesar de ter sido convocado para ser terceiro goleiro, ele estava num bom momento no Flamengo, um momento muito bom no Flamengo. A gente fez um programa exatamente pelo... Pois é, se é para seleção não questionar, mas ele estava num momento muito bom para o Flamengo. Então, o cara que for. É batata, cara. Seleção convoca um jogador do Flamengo, ele cai de produção. E agora tá acontecendo com o Paquetá. Longe de mim querer fazer polêmica, mas tá acontecendo com o Paquetá. Mas vamos aguardar a cena do próximo capítulo do episódio de Lucas Paquetá, que tá por vir aí. Cara, é inegável a importância do Léo Moura pro Flamengo e pensando, querendo ou não, pro futebol, né, cara? É um cara que conquistou tudo. Conquistou a Copa do Brasil, conquistou o Brasileiro, conquistou Libertadores pelo Grêmio, diversos títulos estaduais Brasil afora. Então não tem muito o que se discutir, cara. O Léo Moura é um cara que tem você gostando ou não do Léo Moura, você chateado ou não pelo que aconteceu, é inevitável que o cara tá marcado na história do Flamengo e tá marcado na história do Flamengo por coisas positivas. Entendeu? Você gostando muito ou pouco do Léo Moura,
Isso é inevitável, cara. E só também um adendo aqui, o Léo Moura também teve uma importância cultural, pô. Quem não lançou o Moicano do Léo Moura não teve infância. Já começa por aí. Eu lembro. Tô lembrando do Franco chegando no condomínio com o Moicano do Léo Moura. Quem não lançou. Jogou o Moicanão. Quem não lançou o Léo Moura não teve infância. Então, meu irmão, é uma importância cultural também que ele começou com esse Moicano. Se você não usou, você não é. Você não exatamente. É de Mas o Franco puxou um tema muito importante aqui, porque o Léo Moura tem 40 anos de idade do Moicano, cara. Isso é muito ridículo. Temos que fazer um programa sobre isso, né? O que acontece com os quarentões? Este Flamengo Cast teve sua captação, edição e sonorização efetuados por Rádio e Tumulto. Realização flamengocast.com.br